Senhor Marcos, ela não é meu cliente, eu não estou aqui como advogado. Embora seja advogado, hoje eu estou aqui como jornalista. Ah, já tem? Vem cá. Deixa eu lhe dizer. O gerente geral quer falar direto com você. Pois não, Viu? claro. Tá. Como é o nome dele? Eduardo. Eduardo, eu vou passar aqui pra ele, viu? Tá bom. Vai ficar à vontade, viu? Vou colocar no vivo voz para que ela possa ouvir também. Bom dia, senhor Eduardo. Bom dia, tudo bem? Estou bem, como vai? Bem, senhor bem, eu fui informado agora pelo meu subgerente da situação que está acontecendo. Sim. A gente já está a par da reclamação desse cliente. Certo. A cliente entrou em contato com o órgão responsável e nós já respondemos ao órgão responsável, pois fomos notificados. Sim. E já respondemos ao órgão responsável. Gostaria de entender se a cliente ela foi no órgão responsável, qual é a tratativa, se o órgão responsável que é o PROCON passou para ela a orientação. Então gostaríamos de entender se ela concordou ou não concordou, se ela iria proceder com o processo administrativo, se teria alguma outra maneira de resolução. Entendi. Nós gostaríamos de entender se o órgão responsável, que é o PROCON, que nos notificou, Sim. certo, que nós já respondemos, Sim. entrou em contato com esta cliente. Tá, senhor Eduardo. Precisamos entender se ela está a par. Tá, e eu preciso entender também, senhor Eduardo, órgão responsável pelo quê? Então, o PROCON é o órgão responsável pelo consumidor? Ah, o senhor está falando o órgão responsável pela defesa do consumidor, é isso? Sim. Ah, entendi. Porque a senhora Jennifer, ela foi ao PROCON e o PROCON notificou vocês, porém, o que a loja apresentou como alternativa não agrada a consumidora. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, e aí eu estou aqui hoje como jornalista, também como representando um departamento responsável ou uma instituição responsável, que é a imprensa, responsável por dar voz aos consumidores e dar voz à empresa também, para dizer o seguinte: o artigo 18 dispõe que a consumidora ela tem a alternativa de escolher, e a escolha dela. Ela não escolheu pelo celular, por outro celular, ela escolheu pelo ressarcimento. Quanto à questão do PROCON, o senhor pode ter certeza, plena certeza disso, de que se a loja resolve essa situação aqui, perde-se o objeto que está sendo discutido no PROCON, o caso se dá por encerrado. Porém, se necessário for, a consumidora vai até o órgão de proteção e defesa do consumidor, que é o PROCON de Igarapé, e informa que o caso foi solucionado. Sim. No caso, a consumidora ela já havia entrado em contato com o órgão responsável, correto? Com o PROCON, certo? Isso. Isso, entrou em contato com o PROCON, sim. Ótimo. Então o órgão que nos notificou foi o PROCON. Então claro. Realmente nós respondemos e mandamos a resposta para o PROCON. Se a cliente do senhor que o senhor representa não agradou, não foi, ela deveria ter nos contactado. De uma maneira, assim como ela tentou ser resolutiva, entrou em contato com o órgão, nós respondemos ao órgão responsável, então ela poderia ter entrado em contato conosco para que pudéssemos proceder ou com a devolutiva, com o cancelamento do contrato. Por se tratar de um contrato, e tratarmos com o financeiro, nós precisamos entrar com a solicitação de cancelamento. Mas ela fez isso, senhor. Senhor Marcos, mas ela fez, na conversa de WhatsApp, né? Sim. Na conversa de WhatsApp que ela teve com a loja, ela informou que a solução proposta por vocês não a agradava. O senhor não está sabendo disso? Não. Ah, então. Não fomos informados. Eu gravei recebo essa notificação através do órgão responsável, que é o PROCON. Tá. O PROCON não nos contactou, não entrou em contato conosco. Tá, mas eu não estou conseguindo entender. A solicitação da cliente do senhor não tomamos ciência. Tá, ela não senhor Marcos, ela não é meu cliente, eu não estou aqui como advogado. Embora seja advogado, hoje eu estou aqui como jornalista. Mas vamos lá, eu não estou entendendo a insistência do senhor em dizer órgão responsável. Então deixa só para eu esclarecer, para ficar claro para mim e para a audiência. O senhor não reconhece esse trabalho nosso, esse trabalho de jornalista, como um trabalho que pode fazer o que estamos fazendo aqui hoje, que é oferecendo a vocês... Ah, então tá bom. Tá, então tá. Então aí a gente consegue... Ela entrou com uma solicitação no PROCON,
Eu já entendi isso, só que ela não é minha cliente. Deixa eu falar, ela é uma consumidora que está sendo acompanhada do jornalista aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Então vamos avançar aqui, senhor Marcos. A proposta que a empresa ofereceu após a notificação do PROCON não atende a consumidora. A consumidora falou para vocês que não atendia, rejeitou a proposta. Ela vem aqui hoje com a Ronda do Consumidor, por quê? Porque a Ronda do Consumidor é esse trabalho jornalístico que vai dar a oportunidade das duas partes se manifestarem. Aqui ela apresentou para vocês, pessoalmente, in loco, ela apresentou qual é a escolha dela. A escolha dela é o ressarcimento do valor de R$300 que foi pago via Pix, o cancelamento do financiamento e o encerramento do caso. É só isso. Mesmo se ela já tivesse, por exemplo, não ido ao PROCON, se ela tivesse ido direto à justiça, seja comum ou juizado especial, nada a impediria de tentar extrajudicialmente um acordo. Não tem problema nenhum, é só ela depois, ela vai informar para esses órgãos que a situação foi resolvida e um eventual processo administrativo, que eu creio que sequer tenha iniciado, ele é arquivado, é assim que é o procedimento. O senhor deseja atender a solicitação da consumidora para a gente ser mais objetivo? Sim. Tá. Nós nos prestamos a resolver para a consumidora. Tá, então eu agradeço. O senhor vai precisar de quais informações outras? Eu vou pedir para o meu subgerente recolher as informações, tá, certo? Para que a gente possa entrar com a solicitação de cancelamento do contrato da cliente, tá, certo? Uhum. E nós repassamos para o senhor. Pedimos à cliente, que eu vou entrar em contato, aguarde só mais um pouco, eu vou entrar em contato com o responsável. Tá. Para que a gente possa verificar aqui referente ao ressarcimento da entrada de imediato, tá, certo? O cancelamento deste contrato, sim, pode ser que o período precise de um período de 48 horas para cancelamento desse contrato. Ela está disposta, tá tranquilo. Tudo bem. Tá. Ela tá disposta a resolver. Agradeço demais, senhor Marcos. Tá bom, então a gente continua aguardando aqui na loja até o posicionamento final, né? Ok. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Tá? Tá certo. Aí a gente vai aguardar aqui que ele vai fazer alguns outros contatos, eu acho que com você. Tá. Obrigado. Vamos sentar de novo. Como funciona o jornalismo? O jornalista, principalmente em tempos, Jennifer, de fake news, em tempos de cortes, porque hoje a notícia ela está ameaçada, a notícia íntegra, e acurada, ela está ameaçada com o advento de aplicativos curtos, que fazem o quê? Eles pegam uma reportagem inteira, que todos os fatos são mostrados, fazem alguns cortes e publicam. E às vezes esses cortes atingem a muitas pessoas e a informação, então, chega a essas pessoas maculada, incompleta, manipulada. Então, como a gente tem um compromisso com a informação íntegra, por isso é que eu perguntei, eu fiz questão de entender o que o senhor Marcos queria dizer quando ele insistia tanto em dizer o órgão responsável. Eu precisaria de entender se ele não entende a imprensa também como órgão responsável por fazer esse tipo de trabalho, porque de fato é. A imprensa também é responsável por ouvir o consumidor, ouvir o estabelecimento e levar a informação. Então ele esclareceu, porque algumas pessoas falam isso, né? Falam assim com a gente, principalmente com a Ronda. Isso não é caso para vocês não, isso é caso para a PROCON. É claro que isso é caso para nós. Também é caso para a PROCON. Mas é caso para qualquer cidadão fazer esse trabalho de tentar resolver, chegar a um acordo extrajudicial. Isso é faculdade da Jennifer, minha, de todos que estão aqui. Qualquer pessoa pode tentar extrajudicialmente resolver uma questão consumerista. Então eu busquei esclarecer justamente para que a informação chegue completa. Né? Até porque nem o PROCON conseguiu, né? Nem o PROCON conseguiu resolver a questão do jeito que te atendia, né? Mas aí eu vou te pedir o seguinte, assim que resolverem aqui, você procura de novo, só para desencargo de consciência, você procura de novo o PROCON e fala assim, olha, pode dar baixa naquela minha solicitação que foi resolvido. Tá, fechou.
Eu gosto muito de fazer esse trabalho de jornalismo na Honda do Consumidor. Te confesso, Jennifer, gosto muito. Mas eu também, no fundo do meu coração, eu desejava que não precisasse fazer. Então a gente está aqui, não é que a gente prega o fim do PROCON, o fim do endividado especial, de jeito nenhum. A gente prega o fortalecimento. Só que como esses órgãos são deficientes na sua atuação, talvez pelo excesso de burocracia, talvez pela escassez de recursos, precisa de se haver trabalhos alternativos, como o da Honda do Consumidor, como o da Patrulha do Consumidor, como do que surgiu lá em Goiânia, Bronca do Consumidor, como o da, parece, Recife, Blitz do Consumidor, Xerife, mas aí é Patrulha, é da Patrulha do Consumidor. É necessário, porque se os órgãos estão deficitários, os órgãos institucionais de defesa do consumidor, que surjam mais trabalhos como esses para levar a cidadania. E quem é contra a Honda do Consumidor, boa gente não é. Não tem como ser boa gente. Por quê? Porque o que a Honda do Consumidor faz? A Honda do Consumidor só dá voz para consumidores que não conseguiram ter o seu direito respeitado, restaura a dignidade desses consumidores, porque olha só, veja só, a gente tem que pensar no valor social do trabalho. Certeza. O trabalho é importante a todos nós. A nossa sociedade ela é estruturada em torno do trabalho e das funções laborais. Eu estou diante de uma pessoa que é uma trabalhadora, que adquiriu um aparelho celular para trabalhar e está mais de 30 dias sem o celular. Então, o trabalho da Honda do Consumidor hoje está também levando dignidade à consumidora, porque agora ela vai poder comprar o celular e trabalhar. Veja só. Aí eu falo, quem é contra a Honda do Consumidor tem como ser boa gente? Boa gente não é. Boa gente não é. Não é. Outro esclarecimento que é importante, eu fiz, mas eu gosto sempre de pontuar, é o seguinte: nenhum consumidor que passa pela Honda do Consumidor é meu cliente. Não, eu sou sim advogado, isso é inegável, todos sabem que sou advogado. Mas os consumidores que participam da Honda, eles estão lidando não com o advogado Benoni Mendes, eles estão lidando com o jornalista Ben Mendes. Não existe uma relação entre mim e a Jennifer, uma relação de clientela, uma relação de advogado e cliente. Não, esse trabalho aqui não tem cobrança, não tem honorário, é um trabalho de jornalismo, 100% gratuito, como o jornalismo deve ser. Então é um jornalista. Então, por isso eu corrigi. Ele diz a sua cliente. Não, a Jennifer não é minha cliente. Aqui não existe uma relação entre patrocinado e patrono defendendo o seu interesse do patrocinado. Não. Aqui existe uma consumidora e um jornalista fazendo jornalismo, certo? E aí nós vamos ouvir a Jennifer, vamos ouvir a empresa, vamos apresentar o direito, porque ela tem o direito, e vamos participar então dessa negociação aqui que está acontecendo para noticiar a vocês. Mas não existe uma relação de advogado e cliente, precisa ficar muito bem pontuado. Mas, esclarecimento, né? Mas todos os casos que passam pela Honda, se não se resolve com a reportagem, aí após a reportagem inicia-se aí sim uma relação de advogados, aí não comigo. O Departamento Jurídico da Honda do Consumidor aí oferece gratuitamente assistência jurídica aos consumidores para eventualmente processar a empresa, quem eles desejam. Então, se hoje não resolvesse, aí a reportagem terminaria, a Honda ofereceria a Jennifer, se a Jennifer quisesse, porque ela poderia falar assim, não, não quero, eu tenho um advogado, eu quero outro advogado, tudo bem. Mas se ela desejasse, a gente atenderia a esse desejo, oferecendo o departamento jurídico da Honda para que aí sim inicie uma relação entre advogado e cliente para processar a empresa, o que não está acontecendo até esse momento. Então é bom deixar claro que as pessoas tentam confundir. Sim. Inclusive teve
uma reportagem de... Eu vi um pedaço dela que mandaram para mim. Eles mandaram falando assim, olha aqui o que o advogado fez com o repórter. O advogado da empresa, ele tentou levar ardilosamente o que estava acontecendo ali para o lado da lei de mediação. Por quê? Porque ele queria considerar, então, como se o jornalista estivesse fazendo mediação stricto sensu. Não é mediação stricto sensu. É mediação lato sensu. No sentido geral, pode-se até chamar mediação. Mas nem se compara ao procedimento legal da lei de mediação. Vamos aguardar. Tem a solução? Pois é. Meninos, isso aqui é um gerente da Como vai? Com o senhor que eu estava falando? Não, tá. Estava falando com o Marcos. Sim. Aí já foi passada a solução para ele, ele vai dizer como foi mais ou menos o resultado. Perfeito, Tá, maravilha. No caso, como tinha acontecido do aparelho, tinha acontecido com ela, a gente tinha feito para fazer todo o recesso, porque o que acontece? Quando ela tinha levado o aparelho, ela já tinha falado com a gente que o aparelho estava com umidação de água. Quando saiu de loja, ele não tem acesso à água dentro de loja. Então, como acho que deixa eu só ver aqui, só para te... O senhor é o senhor? Júnior. Júnior, só para eu ir lembrando. Leandro Júnior. Que no caso ela efetuou a compra aqui com o esposo dela, não aconteceu nada com o esposo dela, inclusive. Depois ela que me mandou o vídeo, a televisão oxidada. Tipo, a oxidação da água a gente não entendeu o motivo. Porque da loja, do jeito que a gente pega lacrado o aparelho, sem ter acesso à água, a gente entregou para ela com o cliente. Coisa que não aconteceu com o esposo dela, e infelizmente ela disse que não teve acesso à água, mas tipo, meio que a gente não entende como do nada essa água foi parar no aparelho dela. Sim. Aí automaticamente, como ela tem direito à garantia dela, a gente acionou a garantia dela, pediu para ela estar vindo até a loja antes dos 30 dias, quando ela já tinha dito que tinha passado o prazo dos 30 dias, a gente informou que ela tinha todo o direito à garantia dela, sim, que ela tinha direito de consumidor, e a gente optou para ela vir até a loja pegar um outro novo lacrado. O aparelho está aqui disponível, verdade? Tá Foi aqui. no dia que o Procon entrou em contato com você. Isso. Tá aqui o aparelho, só que não tinha dentro dos prazos dos 30 dias como ela tinha mandado. Ela enviou o aparelho no dia 4 do mês anterior. Dia 4 agora, quando a gente já tinha falado antes que tinha batido os 30 dias, a gente pediu para ela vir até a loja para resolver o problema. Onde foi alegado por ela que ela não poderia vir por causa do trabalho. Isso foi no dia 30. Isso foi quando deu 30 dias. Isso, aqui ó. Não foi Inclusive antes. essa data aqui. Antes vocês não me mandaram nem mensagem, que eu pedi um retorno e ninguém me falou Você nada. tinha mandado para mim, mas enfim. A gente tá aqui para resolver o problema. Sim, claro. Como alega o problema, tipo, a gente vai fazer, vamos passar o seu valor, entendeu? Novamente do que você deu de entrada, sendo que, pelo que a lei fala, que mau uso não se cobre a partir do momento. O aparelho ter saído da loja, da forma que saiu intacto e do nada ter mandado com código. Mas Foi mau o uso. senhor está alegando que foi mau uso mediante qual perícia? Não, assim, mau uso que eu falo, tipo, a gente saiu daqui sem o aparelho estar com nada resíduo de água. Mas o senhor fez o teste aqui? Oi? Sim, a gente faz o teste junto, a gente liga os aparelhos, a gente abre junto e acontece. Só o que aconteceu no caso dela, a gente não sabe, até pela própria fabricante, essa oxidação da onde ela veio, Isso. da água, entendeu? Sim, mas o senhor, aqui na loja, na Casa dos Celulares, vocês fazem um teste em um aparelho para mostrar que é a prova d'água, Isso, não a faz? gente deixa o dia ligado e deixa o outro em amostra. O que a gente deixa de amostra, a gente não pode vender ele, porque é de amostra de vitrine. E quando a gente vende, que nem fez o processo, a gente abre o outro, faz o processo que ela fez no financiamento e entrega para cliente. Isso, então, mas aí vocês fazem esse teste de mergulhamento do celular para Isso. mostrar para o cliente Não, que a ele gente é... só pega e joga a água na tela do aparelho. Perfeito, E é- vocês fazem o contato com a água Isso. para mostrar que o aparelho é a prova d'água. Isso. Certo, perfeito. Então vamos lá. Eu estou entendendo a argumentação do senhor, mas olha só, como existe um erro técnico nela. Vocês vendem um aparelho celular como se ele fosse a prova d'água, certo? 4 dias depois, a consumidora mostra para vocês o seguinte: o meu aparelho apresentou uma umidade na câmera. Oxidação. Não, isso. Não abri, não submeti esse aparelho à água. Eu quero a garantia. Aí vocês mandam esse aparelho para uma garantia. Aí hoje o senhor fala para mim que foi mau uso. Para
falar que foi mau uso, a assistência deve ter feito uma perícia nesse aparelho. Não, tipo, não vai bem. Mau uso é a forma que a gente fala, tipo, por exemplo, ter saído de loja. Isso, porque, mas o senhor, como o senhor pode me garantir que esse aparelho não veio da fábrica já com esse problema? Então, exatamente.